Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite, pessoal. Um abraço para quem é de abraço e um beijo para quem é de beijo. Hoje a gente vai continuar falando sobre teoria geral do Estado, ok? Nossa gloriosa disciplina de TJE, ou TGE, desculpa, J não. E a gente falou um pouco de ciências políticas, agora a gente vai começar a estudar a fundo. A gente vai tratar hoje, pessoal, da aula 5, tá? Hoje a gente vai tentar trabalhar a questão de ordem da sociedade e sua origem, tá? É a origem da sociedade e seus aspectos, tá, pessoal? Eu depois vou mandar aí para vocês o que a gente vai tratar. E, começando, a gente tem que falar sobre a origem da sociedade. E no material que vocês vão receber vai ter uma charadinha, que é a seguinte. Isso vem lá do grego, tá? De Sófocles, ok? Qual animal que pela manhã tem 4 patas? Pela manhã, tá, pessoal? À tarde, 2. E à noite, pessoal, ela vai ter 3 patas. Qual que é? Qual que é, pessoal? É o ser humano, gente. O ser humano, ele inicia a manhã, ou a origem da vida dele, engatinhando. Depois, quando ele está na fase adulta, ou na fase de tarde, que Sócrates falou, ele vai estar andando, ó, de 2 patas, pessoal. E depois de 3, porque ele vai ter o auxílio de uma bengalinha, ok? Isso a gente vai trabalhar também no campo da área social, do Estado. Nós começamos, como nós já estudamos, com os pequenas cidades-estados, depois uma polis, depois veio o Estado, aí chegou ao Estado soberano, onde o indivíduo ele possui garantias, mas existe um Estado por cima dele, que vai fazer as relações internacionais e internas também, ok? Então essa é a grande figurinha da origem da sociedade. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? A definição de sociedade é um conjunto de pessoas. Conjunto de pessoas que compartilham os mesmos propósitos, os mesmos fins, tá, gente? Grifem isso daí. Conjunto de pessoas que interagem o mesmo fim, desde seus costumes, suas crenças, seus objetivos como pessoa. Se vocês for pegar, por exemplo, a Santa Maria de Itibá, Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu, e você pega Vitória, você pega Vila Velha, Serra, você vai ver tão como é diferente essas cidades. Aí vamos além, pega Bogotá, em outro país, pega Nova York, olha só, um imenso gamo. Isso é a sociedade. Cada sociedade tem um parâmetro. Cada sociedade tem uma forma de viver. Se você for no Vaticano, que é um estado soberano e fora da Itália, eles têm um modo de viver deles, com os costumes, com regras, com religião. A gente também, ok? Independentemente quando se fala em religião, você tem que entender religião, a atuação dela ou a negação dela, ok? Então, obviamente que a religião ela influencia, você acreditando ou não acreditando, nem que for para quebrar alguns paradigmas, ok? Isso é que faz todo um campo social e faz o Estado, faz a sociedade. E as leis vêm daí, pessoal. Ninguém tira uma lei do nada, não. A lei é fundamentada nos costumes, no poder daqueles que têm de decidir, na religião, nos hábitos, nos seres que vivem ali, da natureza, enfim, é muito amplo, ok? Isso é a origem da sociedade, pessoal. Aí é importante a gente falar a respeito do homem como animal político. Aqui eu vou mudar a cor porque, ó, animal político.
Isso é muito interessante. Opa. O homem é um animal político. Mas, professor, vocês poderiam me indagar. Se o homem é um animal, o animal não tem política, exatamente. Olha que interessante. Nós somos animais, nós temos nosso instinto, nós temos nossas preferências, nós temos tudo que a natureza nos dá. Só que além disso, nós possuímos um intelecto diferente, por isso que nós dominamos o meio em qual nós vivemos. E o intelecto trouxe a gente a política, gente. É uma organização no qual você está inserido. Olha que interessante. Apesar de você ser um animal com instintos, você possui a política que é racional. Lembram das escolas? Lembram principalmente de Platão? Olha aí, ó, que interessante. Isso que a gente tem que trabalhar na origem da sociedade. Porque sem a nossa razão, nós seríamos tão com igual um leão, igual as abelhas, ok? Agiríamos só por instinto. E não é assim que funciona a nossa sociedade. Nós somos seres racionais, apesar de termos instintos. Ocorreu uma revolução, ocorreu um aprimoramento, de acordo com Charles Darwin, em sua famosa obra A Origem das Espécies, a teoria evolucionista, ok? Vem daqui, ó, essa política, é um gradativo crescimento, beleza, pessoal? Muito tranquilo, né? Bom, aí eu passei uma pergunta, por que nós vivemos em sociedade? Por que nós vivemos em sociedade? Porque, gente, esse instinto nosso que a gente acabou de falar faz com que a gente não consiga viver sozinho. Todo mundo acha que já viu o desenho ou o filme do Tarzan. Observem que o ser humano, se não está inserido no seu meio, ele, apesar de ter uma enorme adaptação, isso que é a evolução, ele não vai desenvolver a sua capacidade total. E a sociedade faz com que nós desenvolvemos essas habilidades de falar, de poder ler, de poder pensar em algo abstrato, ok? Por isso que a sociedade nos evolui e nós evoluímos a sociedade. Há uma troca mútua entre a gente, ok? E observem só uma crítica. Como eu falo que o nosso governo é corrupto, se a sociedade também é corrupta? Temos que observar que não devemos mudar a pirâmide, devemos mudar a base para que a evolução continue ocorrendo até chegar lá em cima. Olha que interessante. Então, nosso Estado brasileiro só vai poder se livrar desse mal chamado corrupção a partir do momento que a sociedade não admitir mais essa corrupção. Só que aí a gente entra nos fatores muito complexos da sociologia. O jeitinho brasileiro nada mais é do que uma adaptação àquele período de escravidão que nós vivemos. Tirar o proveito porque eu não sei quando vou ter a oportunidade de ter essa situação nova que me traz o proveito, entende? Olha que situação dramática e crítica para a gente. Como que eu vou cobrar honestidade se eu não sou honesto? E se eu não sou honesto, eu passo isso de geração em geração e chegamos na sociedade atual, onde não admitimos a corrupção, mas se eu puder me dar bem, talvez eu irei. Olha que interessante essa questão, pessoal. Bom, agora que eu fiz vocês pensarem um pouquinho, gostaria de lançar outra situação. O que é mais importante, gente? Agora a gente vai entrar na minha dissertação de mestrado. O indivíduo ou a sociedade? A sociedade pode ser formada sem o indivíduo? Não. O indivíduo pode ser formado sem a sociedade? A princípio, sim. Mas ele não vai conseguir a sua capacidade. Há uma mútua escolha. Mas a gente já observou que, apesar dele não adquirir, ele tem a existência natural dele. Obviamente, então, que nós devemos proteger quem? A sociedade ou o indivíduo? O indivíduo. A partir do momento que protegemos o indivíduo, ele tende a ser melhor, a dar mais frutos para a sociedade. Olha que interessante, gente. Aí vocês poderiam perguntar, professor, mas então o indivíduo tem que ter valores? Sim. O indivíduo tem que ser controlado? Depende.
Depende do contexto no qual ele viveu, ok? Depende muito dos fatores sociológicos, antropológicos. Mas fica essa questão para vocês pensarem. É a mesma coisa pensar entre o ovo e a galinha? Não, não é não. Observem que o indivíduo ele tem que ser protegido para desenvolver melhor sua intelectualidade, as suas expectativas profissionais, individuais, amorosas, familiares. A partir do momento que eu ingesto esse indivíduo em só um mecanismo, como faz o socialismo, o comunismo, eu faço com que ele viva somente naquilo, então ele não desenvolve. Por isso que você vê que Cuba não desenvolve, Coreia do Norte não desenvolve, enfim, né? Não tem mais o que dar de exemplo, porque é gritante esses exemplos, ok? Agora você vê, por exemplo, como é que Israel se desenvolve, protegendo indivíduos, Estados Unidos. Olha que interessante. O país mais desenvolvido na América do Sul é qual? É o Chile, que tem a maior proteção ao indivíduo, pessoal. É muito interessante isso, é muito interessante. Mas tem uns cachorros aí brigando pra caramba na rua, viu? Não sei se está atrapalhando, mas a gente continua. Bom, agora que eu dei essa introduçãozinha, botei vocês para pensarem em alguns pontos muito críticos, vamos falar um pouquinho mais a fundo, pessoal. Só um pouquinho mais a fundo. Falar sobre duas teorias. Bom, pessoal, teorias sobre a origem da sociedade. A sociedade, para a primeira teoria, é natural. Até pelos instintos, nós nos organizaríamos em sociedade. Até pelos nossos próprios instintos, gente, nós nos organizaríamos em sociedade. Organizaríamos em sociedade. Por quê? O leão não tem a sua própria sociedade? E esses cachorros que estão aí brigando entre eles não têm a própria sociedade? O mais forte e tudo mais? Certo, professor. Interessante, interessante. Só que nós temos que entender que a nossa sociedade hoje não é feita através da força, da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não, acabou. A segunda teoria fala o seguinte, que a nossa sociedade é auto-racional. É feita através da razão, justamente para o melhor desenvolvimento dos indivíduos e da própria sociedade. Quer ver um exemplo disso? Hoje, gente, hoje, qualquer um de nós vivemos melhor do que qualquer rei no século XV. Observaram? Temos mais conforto, temos mais acesso do que o próprio rei do século XV. Isso não é muito interessante? Demais, pessoal. Por quê? O desenvolvimento social chegou a tal patamar que nós podemos ter um mínimo de conforto. Ou vocês acreditam que é natural ou é racional. Mas uma coisa é certa, essa briga aqui é grande, tá, gente? Se nós nos organizaríamos da mesma forma que estamos hoje, sendo natural, através do instinto, interessante. Nós, somente através do racional, nos organizaríamos do jeito que está aqui, interessante. Mas aí, vocês só precisam aprender as duas. A decisão depois, quem vai caminhar é vocês, ok? Bom, pessoal, finalidade social. Vamos lá falar da finalidade social, gente. O que é finalidade social? Deixa eu tomar um cafezinho aqui e encostar a janela. Muito barulho, não dá nem para pensar. E vocês estão vendo esse vídeo gravado, então, nossa. Tomei um cafezinho. Finalidade social. Vocês já devem ter ouvido falar
Qual o fim social? Como a gente pode utilizar isso no campo do direito? O que é finalidade social, gente? Finalidade social, gente. Na finalidade social nós temos que observar dois aspectos muito importantes. Primeiro é o seguinte: ora, quando eu olho finalidade social, eu penso em direitos, eu penso em garantias, na melhor individualização para com o indivíduo, ok? Depende. Nós, quando falamos em processo, nós falamos que temos que chegar no direito material. Vou explicar a diferença entre direito material e direito processual. Direito material, gente, é, por exemplo, eu tenho direito de ser indenizado se alguém me ofender. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, esse é o direito material. O direito processual são aquelas ordens ou a forma com que eu tenho que fazer para chegar até esse direito. Eu tenho que escrever para o juiz, eu tenho que ir no fórum, eu tenho que ir na audiência, eu tenho que apresentar testemunha. E quem me diz que eu tenho que fazer isso? O direito processual. Então, a finalidade social do direito processual é chegar até o direito material. Olha que interessante. Então, temos dois segmentos no direito, o processual e o material. Tem gente que ama direito processual, tem gente que odeia direito processual. Vocês só vão descobrir quando estudarem o processo. Enfim, o que é estudar o processo? Direito, TGP, Teoria Geral do Processo, direito processual civil, direito processual penal, e aí vai, direito processual do trabalho, ok? Mas observe que a finalidade do processo é chegar ao direito material. Qual é a finalidade do direito material? Pacificação, pessoal. Não tem escolha, a gente já aprendeu isso. A finalidade do direito é pacificar, ok? Ok, dirimir conflitos. Então, eu faço uma pergunta para vocês. A finalidade social é a busca de bem-estar, correto? Correto. Agora eu pergunto, de quem? Do Estado ou do indivíduo? Depende. Depende do que, professor? Em qual regime você vive? Se você vive, por exemplo, em Cuba, a finalidade social é a proteção do Estado e de quem está governando. Se você vive nos Estados Unidos, a finalidade social é proteger o próprio indivíduo. Entendeu? Olha que interessante. Então, é a busca do bem-estar para quem? Para o Estado ou para o indivíduo? Oh, professor, que situação complexa. Então está tudo interligado, gente. O Estado, a teoria geral do Estado, ciência política, está interligada. Não pensem que são ciências autônomas. O direito está para com a sociologia, assim como a água está para o vinho. Ok? Não tem jeito. A antropologia faz parte do direito, a filosofia faz parte do direito. Ok? Beleza, professor. Isso eu acho que já debati muito em sala de aula com vocês, né? Bom, continuando nossa materinha, agora a gente vai falar sobre ordem social e jurídica, tá? Essa ordem social e jurídica, gente, a gente vai ter que observar 3 pontos para conceituar. Primeiro, sistema de normas que regulam a vida. Ok? Ok. Ela é diferente em cada cultura. E está ligada junto ao trato social. Aqui lembre de contrato social, ok, pessoal? Então, ordem social e jurídica pode ser conceituada em um sistema de norma que regula a vida, a conduta humana. Essas normas podem ser jurídicas ou não.
Lembre quando vocês pensam assim, eu não posso faltar à igreja no domingo. Existe uma lei que fala que você não pode faltar? Não, mas existe uma norma social que seus pais te deram, você entende assim, a sua esposa, o seu esposo, sua namorada, o seu tio, ok? Mas há um sistema de normas, certo? Certo. Depende de cada contexto, de cada cultura. Afinal de contas, nós, em tese, não vamos casar com 4 esposas. Por quê? Porque não é cultural nosso, está na lei que eu não posso. Mas eu posso viver em união estável, mas muita gente não vive em união estável com mais de 3 pessoas, 4, 5. Mas lá no mundo muçulmano pode. Tem homem que casa com mais de uma mulher. Na Índia, a mulher pode ter mais do que um esposo, pode ter vários. Ó. Então, vai depender também da cultura essa ordem jurídica. Por isso que a ordem social está antes da ordem jurídica, e não ao contrário, porque a ordem jurídica vai depender da ordem social. Adiantaria eu fazer uma lei falando que qualquer pessoa pode, não sei, casar com crianças de 4 anos? Não, vai criar uma revolta, ninguém vai querer. Entenderam? Mas em alguns países isso é permitido, com 11 anos. É cultural. A gente tem que respeitar ou não, aí depende da sua convicção pessoal, mas saber que essa norma não se encaixaria no nosso sistema cultural. Beleza? Beleza, professor. Aqui, trato social, lembre de contrato social, é justamente, nós nascemos com um contrato social que muitas vezes sequer escolhemos. Podemos concordar ou não, mas não escolhemos. Já está posto, gente. Nosso Código Penal é de 40. Quem era nascido em 40? Difícil, hein? Uma pessoa que nasceu em 40, no mínimo vai ter 70 anos. Não, no mínimo não, vai ter 70 anos. Depende dos meses, né? Mas uma pessoa de 70 anos hoje não está com aquele vigor físico mais, sabe? Não... E não sei se participou da votação, ok? Se era deputado, senador, se concordou ou não. Então a ordem social e jurídica está ligada a esses 3 quesitos, ou requisitos, conceituatórios, beleza? E o conceito de ordem jurídica? Esse é fácil. Vou apagar aqui. Conceito de ordem jurídica.